Muito bom dia. Vou deixar aqui a primeira pergunta já. Doutor Dilson, como está a pandemia da Covid-19 no Brasil? E já podemos dizer que estamos numa segunda onda de infecção? Olha, bom dia, meu caro Alberto Passos, bom dia, professor Douglas Miranda Max, Solange Max a grande equipe aqui da Cultura dos Palmares 88.9, a Rádio da Integração Regional. Bom dia a você que às segundas-feiras, há muitas décadas, não sai sem ouvir Alberto Passos, Dilson Assunção, Mávio Alves, aqui na Cultura dos Palmares. Veja só, do ponto de vista técnico, nós estamos começando uma segunda onda. Lembre-se que no pico da pandemia que aconteceu entre os meses de abril e julho, por exemplo, nós tínhamos uma taxa de infectividade, uma taxa de reprodução do vírus bastante alta, acima de 1,2. Ou seja, naquela época, por exemplo, mais de 20 estados da Federação Brasileira tinham uma taxa de reprodução muito alta. Ou seja, por exemplo, a cada 100 pessoas, 120 que tinham Covid-19, né? De coronavírus, 120 pessoas eram infectadas. Nós estamos chegando a esse patamar. Muitos estados já estão passando a taxa de reprodução ou a taxa de infectividade mais de 1 para 1, 1,2, 1,12 e assim por diante. Então, quando 20 estados, como na primeira onda, chegar a essa taxa de reprodução acima de 1 permanentemente, nós podemos dizer que nós já estamos, como na Europa, numa segunda onda. E nessa segunda onda nós vamos ter um pouquinho mais de mortes e assim por diante. Então, mais do que a primeira onda. E nós já estamos com vários dias onde temos uma média de mortes por dia, mais de 1.000 pessoas. Então, isso faz imaginar que, mesmo com a vacina que deve começar no Brasil timidamente, lá para o dia 25, lá em São Paulo, segundo o governador lá, João Dória, ele imagina que o que ele tem de estoque, né, que foi mandado pela China, pela Sinovac chinesa, e o que ele está produzindo no Instituto Butantan de São Paulo, que dá para começar em São Paulo no dia 25, que, por sinal, é um dia histórico na cidade de São Paulo, inclusive é feriado, né, e assim por diante. Então, mas no Brasil, nós não imaginamos que possamos começar uma vacinação em massa antes do mês de fevereiro, por questões estruturais, o Ministério da Saúde está muito atrasado e assim por diante. Então, nesse caso, mesmo que o governo brasileiro consiga, por exemplo, uma vacina lá do laboratório indiano, da Índia, né? O próprio presidente Bolsonaro fez um apelo para que o ministro interferisse, né? Para que o laboratório indiano, o Serum Institute, pudesse fornecer pelo menos 2 milhões de doses, né? Da vacina dele, né? Que é o Covaxin, e aí eles poderiam começar em alguns grupos de risco do Brasil. Não acredito que isso possa acontecer em curtíssimo prazo de tempo. Então, eu imagino que o Brasil, que realmente está começando, esse mês de janeiro vai ser decisivo, com as aglomerações que houveram no final do ano, com as aglomerações que houveram depois das eleições, e principalmente começo de janeiro, com a temporada de praias, temporada de festas, temporada de sol do Nordeste principalmente, imaginamos que isso vai ser mantido pelo menos até o mês de março, onde vamos começar a arrefecer a pandemia. Então, nesse caso, meu caro amigo Alberto Passos, imagino que no final de janeiro, começo de fevereiro, nós já estejamos ultrapassando mais de 20 estados com a taxa de infectividade, taxa de reprodução do vírus acima de 1 em 20 estados e, tecnicamente, estaríamos numa segunda onda de Covid. E as ondas de Covid é o seguinte, elas não caem em 30 dias, a não ser que você fizesse um lockdown que hoje parece impraticável, a não ser Minas Gerais, a cidade em si, o prefeito está fazendo lockdown próprio, cai um pouco, mas obviamente uma capital recebe gente de todos os estados. Minas Gerais tem mais de 800 municípios, eu não acredito que vai cair um pouco, mas depois volta ao mesmo, porque o fluxo de pessoas, principalmente nas capitais, é muito grande. Os hospitais são concentrados na área metropolitana. Então, de uma maneira geral, só teria efeito se o lockdown fosse, na verdade, feito por muitas cidades. Por exemplo, no caso de Belo Horizonte, no caso dessas cidades que são capitais, de toda uma região metropolitana, porque essas cidades, elas são interligadas. Você pega Recife e Olinda, você não sabe qual é o marco
onde começa Recife, onde termina Olinda e assim por diante. Então, a população ali tem um fluxo bastante livre, e não acredito que o lockdown que seja feito setorialmente por cada município possa ter, digamos assim, um grande redução de casos de uma maneira geral no estado ou até no Brasil inteiro. Então, se você ou faz um lockdown como foi feito na China, que foi feito quase 2 meses, que permitiu que a China tivesse muito poucos casos, entendeu? E depois o rastreamento de todos os sintomáticos respiratórios. Ou seja, todas as pessoas que apresentam febre de etiologia obscura, tosse seca, astenia, moleza, dor de garganta, são rastreáveis. E nós temos aqui no Brasil, nós temos milhões de doses de exames complementares que estão para vencer, inclusive. A própria Agência de Vigilância Sanitária está tentando revalidar esses testes, ou seja, os testes ficaram no Ministério da Saúde quase perdendo a sua validade. Então, nós temos milhões de testes, mais de 6 milhões de testes que o governo poderia entregar para os 27 estados da federação e poderíamos, na verdade, utilizar em todos os pacientes que tivessem algum sintoma. Ou seja, não só no paciente, mas em todos os contactantes, ou seja, as pessoas que tiveram contato direto ou indireto. Nos países de primeiro mundo, e até na China, isso é feito através de aplicativos de celular. Ou seja, o celular, as antenas de celular rastreiam com quem você teve contato a poucos metros, entendeu? E a vigilância sanitária e a saúde vai lá e faz o bloqueio não só da sua família, como também de todas as pessoas que contactaram com você. Mas veja, o Brasil fechou uma parte do Brasil, o comércio chamado não essencial, mas ele manteve, por exemplo, o transporte urbano. Ou seja, o transporte urbano no Brasil, principalmente as áreas metropolitanas e capitais, as pessoas praticamente ficam boca a boca, face a face. Então é impossível você imaginar que num ônibus que cabe 40 pessoas sentadas, vá 110 pessoas e essas pessoas não se contatem. É impossível no metrô também não haja contato. Então a gente tem assim, uma dupla cara. Imaginar que, por exemplo, num restaurante fechado, mesmo que você tenha 2 metros, você pode passar, academias, restaurantes, tudo pode passar. Agora, no transporte urbano, locais que tem muita aglomeração, ou seja, por exemplo, supermercados, por exemplo, tem muita aglomeração. A caixa, por exemplo, ali se expõe demais os funcionários e também os clientes. Então, na verdade, às vezes fica até difícil você dizer assim, como é que você vai fechar, por exemplo, uma operadora de serviço que faz serviço celular, que só tem um funcionário, que raramente recebe alguém para contactar na sua firma, e você deixa aberto indústrias, por exemplo, devemos indústria, por exemplo, de processamento de carne, de frango, que 3 ou 4 mil funcionários tiveram Covid-19 e assim por diante. Então, esse confinamento meia boca que nós temos, esse lockdown meia boca fez com que o Brasil ultrapassasse mais de 200 mil mortes e, obviamente, essas mortes vão acontecer durante muitos e muitos meses ainda. Doutor Dilson, quais as vacinas que estão disponíveis para o uso no Brasil? E quanto será a redução de perdas humanas e econômicas se houver uma vacinação em massa? Olha só, meu caro Alberto Passos, veja só, no mundo todo, nós temos em desenvolvimento a vacina contra a Covid-19, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 202 vacinas. Obviamente, nem todas estão na fase 3, é a fase de teste final, onde você vai estar usando em milhares de pessoas para ver a eficácia, né? E também para ver os efeitos colaterais. Mas nós temos já 46 vacinas que estão na fase 3 e muitas já têm liberação emergencial, ou seja, registro mesmo só tem 1 ou 2 vacinas, como a da Pfizer e a da Momenta dos Estados Unidos, né? Essas duas nós temos, a da Moderna, aliás, dos Estados Unidos, nós temos a liberação total de alguns países, mas a maioria está na fase 3 ainda, como é o caso aqui da nossa Coronavac, né, que é fabricada por um consórcio de laboratórios chineses, o Sinovac, e aqui do famoso Butantan do estado de São Paulo, né? Também nós temos aqui no Brasil, por exemplo, essa Coronavac, o governo no começo ele descartou.
Essa vacina foi apelidada de vacina chinesa, vacina e tudo mais. E agora o Brasil ficou de 4 para essa vacina, sabe, até porque ela é produzida por um dos maiores institutos de produção de vacina do mundo, que é capaz de produzir 10% das vacinas do mundo todo, ou seja, que é o Butantan, que é uma instituição centenária, tem mais de 100 anos, e é famosíssima no mundo todo e produz vacina para quase todos os países do mundo. Então, nesse caso, dessas vacinas aqui, 4 ou 5 podem ser utilizadas no Brasil. A Coronavac, que estava descartado o uso pelo governo federal, o governo encomendou 100 milhões de doses para que o Butantan fabricasse. Então, vai chegar a 112 milhões de doses da China, e o Butantan vai fazer até o final do ano mais 100 milhões, ou seja, sendo 210 milhões de doses dessa vacina. Só que a vacinação dessa vacina, essa vacina, por exemplo, ela tem que fazer 2 doses. Então, nesse caso, se eu vou usar 110 milhões de doses, 110 milhões mais 110 milhões, vou imunizar metade da população do Brasil. Então, faltaria ainda bastante gente a ser vacinada. Então, nós temos também a Universidade de Oxford, que tem uma parceria com o laboratório AstraZeneca, né? A Universidade de Oxford, todo mundo sabe que é da Inglaterra, e a AstraZeneca é da Suécia, né? Essa parceria, ela foi feita com o laboratório do governo federal, já que o Butantan é do governo estadual de São Paulo, né? Com a Fundação Oswaldo Cruz, famosa Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Então, imaginamos que a Fundação Oswaldo Cruz, até o final do ano, possa processar 110 milhões de vacina. Ou seja, como são em 2 doses, daria para imunizar 55 milhões de brasileiros. Chegaríamos praticamente a 70% dos brasileiros. A vacina mais barata de todas é a da AstraZeneca, essa que a Fiocruz vai fabricar, juntamente com o laboratório, com a Universidade de Oxford, que vai custar em torno de $3, um pouco mais de $3. Mas o Estado de Israel acabou de importar da Pfizer a mais de $30 a vacina. Agora, porque imagina se, ou seja, se vai ser o primeiro-ministro lá, vai ser acusado, por exemplo, que está superfaturando 10 vezes mais. O que ele diz é o seguinte: apesar da vacinação, ele furar a fila e ter que pagar 10 vezes mais, mas a economia de Israel ela pode ser imediatamente reativada. Então, esse plus que ele paga mais vai ser uma economia muito, mas muito grande ainda, né? Muito grande, bastante grande, porque a economia vai funcionar plenamente. Você vai poder, quando imunizar 70%, 80% da população, abrir todos os serviços de importação, de exportação e assim por diante. Então, a segunda vacina que o governo vai produzir é essa Fiocruz, e a vacina da Pfizer, que digamos assim, que está sendo usada em 30 países, foi descartada pelo Ministério da Saúde por vários motivos. Primeiro motivo é a infraestrutura que ela pediria, ou seja, é uma vacina que precisa, para ser transportada, que você acondicione em freezers de até 70 graus negativos. E realmente aqui para nós, a rede do PNI, do Programa Nacional de Imunização do Brasil, realmente não tem nenhum freezer, pelo menos dos municípios que eu conheço, que acondicione vacina a 70 graus negativos. Nossos freezers só chegam a 20 graus negativos. Então teremos que comprar freezers especiais e assim por diante. Além do mais, a Pfizer, que é americana, e a BioNTech, que é alemã, elas fazem uma exigência de vários países. Primeiro, se houver algum problema com essa vacina nos próximos anos, você só pode entrar em fóruns internacionais, ou seja, você só pode arguir seus direitos, ou como país, ou como pessoa física, se você entrar na justiça de outros países do mundo, principalmente dos Estados Unidos e Alemanha. Segunda coisa, ela exige que o governo praticamente assuma uma parte da responsabilidade sobre a vacina, porque nós temos a vacina, mas nós temos o diluente. O diluente, a Pfizer obriga que nós fabriquemos no Brasil. Então, se você fabrica metade de um componente de uma vacina e vai aplicar na pessoa, 50% da responsabilidade, se houver efeitos colaterais, obviamente, será diluído entre esse consórcio laboratório e também o país que está fabricando e assim por diante. Então, ele faz uma série de exigências incomuns a quem usa vacina. Imagina se o nosso laboratório do Butantan de São Paulo, que produz 10% das vacinas do mundo todo, fosse chegar para os países, os Estados Unidos, não, a partir de agora você tem que assumir os riscos e tudo mais dos próximos anos. Então, nenhum país aceitaria esse tipo de... Não, quem fabrica imunobiológico tem que ter alguma responsabilidade. Claro que está na bula lá
que 1% das pessoas que utilizam a vacina pode ter algum efeito colateral, efeito leve, efeito grave, dependendo do tipo de vacina que você utiliza, tá certo? Num segundo momento, a gente vai falar como se fabrica uma vacina para que cada pessoa saiba quais são as vacinas que são fabricadas no Brasil e qual a técnica que está sendo utilizada. Também nós temos a vacina da Johnson Johnson no seu braço, o imunobiológico, que é a Janssen, que é americana, que é possível que também nós usemos aqui. E no Paraná, o governo do Paraná, do Ratinho Júnior, fez um acordo lá com o laboratório, o Instituto Gamaleya, lá de Moscou, né, na Rússia, para usar a Sputnik V, que é a vacina russa, que tem 95% de eficácia. Mas nós não sabemos ainda, parece que essas vacinas daqui vão ser exportadas, né? Não sei se o Brasil vai requisitar, né, como os Estados Unidos requisitam, ou seja, o produto primeiro tem que ser usado no país onde fabrica, depois ser vendido o excedente, mas essa vacina da Sputnik V, que é russa, deverá inicialmente ser exportada para outros países. E o Brasil já investiu 2 bilhões e meio de reais, cedendo à ONU, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cedendo 2 bilhões e meio para participar de um grande consórcio para vários países, mais de 160 países pobres, países em desenvolvimento, né, que tem um consórcio fazendo uma vacina chamada COVAX Facility. Essa vacina, ela não chegou aí no Brasil, ou seja, se ela chegar, ela vai ser, digamos, esse consórcio que é patrocinado pela Organização Mundial de Saúde, porque vejam o que eles dizem. Tem muitos países pobres, na América Latina, uma parte da Ásia, a África subsaariana, e de repente você utiliza a vacina em todos os países do mundo, e esses países vão ficar à margem disso aí, porque há um intercâmbio entre países. Aí o que você vai fazer? Você vai ficar, os americanos, os europeus, totalmente vacinados e imunizados. E os países com que ele tem contato, com que eles compram matéria-prima, como é que vai ficar? Então, a Organização Mundial de Saúde fez um pool, ou seja, reuniu vários países por um preço um pouquinho menor, e o Brasil contribuiu com 2 bilhões e meio de reais para entrar nesse consórcio COVAX Facility. E imagina-se que vai ser esse consórcio deva produzir para o Brasil mais de 100 milhões de doses. Lembrar, gente, que as vacinas, de maneira geral, são usadas 2 ou até 3 vezes. Nós não sabemos ainda. Quer dizer, quando você começar a usar essas vacinas, os testes imunológicos vão dizer, como é um vírus novo, o vírus completou agora 1 ano de descoberta, então a gente não sabe se vai ser igual aos vírus, por exemplo, a vacina da gripe, que ela tem um timing de 12 meses, se vai ser igual a vacina do sarampo, que tem a vida toda, se vai ser igual, por exemplo, de outras vacinas que tem 10 anos de garantia. Então nós não sabemos ainda. Por quê? Porque a doença sendo novo, a gente só pode publicar trabalho com 12 meses. O vírus foi, digamos, descoberto em dezembro e foi, digamos, totalmente sequenciado no mês de janeiro do ano passado, 2020. É um vírus novo, então por isso a ciência não pode se antecipar, e a partir de agora nós vamos fazer os testes imunológicos, né, de eficácias reais, não aqueles que os laboratórios fazem. Então, de uma maneira geral, e além do mais, ainda além desse pool de vacina que eu acabei de falar, de todos os tipos, né, vacinas americanas, suecas, russas, nós temos ainda surpreendemos que o presidente Jair Bolsonaro, ele solicitou por carta ao primeiro-ministro da Índia que facilitasse, intermediasse com o laboratório Serum Institute lá da Índia a liberação imediata de 2 milhões de vacinas. Eles têm isso em estoque para que o governo federal começasse, imagino que antes do governo do estado de São Paulo, que o estado de São Paulo já recebeu 120 mil vacinas, poucas vacinas, simbólica, mas já pode começar a utilizar no dia 25 agora, né? É um dia importante em São Paulo, né? É um feriado estadual e assim por diante. Então, se chegarem essas vacinas indianas do Serum, que é a Covaxin, nós já deveremos utilizá-la esse mês ainda de janeiro ainda, mas aí é uma disputa política que está havendo entre o governo de São Paulo, que acha que Dória é candidato a presidente, e o presidente Jair Bolsonaro. O que a gente tem realmente de efetividade é que grande parte das vacinas do SUS vão ser produzidas, pasmem os senhores, pelo laboratório Sinovac Butantan, ou seja, pelos chineses e pelo laboratório do governo do estado de São Paulo. Doutor Dilson, antes de eu passar uma pergunta para o senhor, está chegando aqui uma pergunta aqui pelo o Facebook de Wanderson Carlos.
lá da cidade da Gamileira, ele diz, quem teve a Covid-19 pode tomar a vacina? Pode sim, Wanderson, pode sim. Ou seja, quem teve a Covid-19, ele tem uma imunidade por algum tempo, né? Ainda não sabemos se o tempo. Porque, veja, quando você tem a doença, você tem a imunização ativa. Você usou o vírus vivo, o vírus vivo mesmo. Ou seja, você pegou o vírus vivo. Quando eu utilizo a vacina, nós temos várias técnicas. Eu posso usar o vírus atenuado, ou seja, um vírus que ele está, digamos assim, entorpecido, mas ele ainda tem vitalidade. Nós usamos o vírus morto completamente e usamos pedaços do vírus. Então você tem várias técnicas. Por exemplo, a Pfizer-BioNTech e também o laboratório Moderna dos Estados Unidos utiliza essa vacinação mais nova, que é uma pesquisa de 40 anos, que já é feita no mundo todo, né? Graças a uma bióloga húngara, e ele usa pedaço do vírus, ou seja, o RNA, ele faz esse laboratório. Tem uma vacina muito rápida para você fazer, porque no caso do vírus vivos atenuado, eu tenho que pegar vírus, eu tenho que replicar, reproduzir em laboratório, colocar para que ele cresça, principalmente usando ovo, né? A gente usa o ovo, né? Para colocar essas colônias de vírus, tá certo? Depois você, através de processos bioquímicos, você inutiliza o vírus para usar nas pessoas. Já o outro não, você pega pedaços do vírus, né, do RNA, que se acopla àquela coroa, né, que se chama coronavírus, e já sabemos que o anticorpo, quando se acopla àquela coroa, o vírus morre, e aí nós reproduzimos em laboratório, ou seja, matéria-prima feita em laboratório, sem possibilidade de você utilizar o vírus vivo, ou seja, os efeitos colaterais são bem menores, tá certo? Então, uma pessoa que teve, ele tem uma imunidade que não é permanente, tá certo? Obviamente, o correto seria o quê? As pessoas que tiveram deveriam ficar, obviamente, para o final, porque elas têm alguma imunidade já. Aí você diz assim, mas uma pessoa não pode ter a segunda vez? Pode, mas a possibilidade de ter é muito pequena, é remotíssima. E depende de quê? Depende, primeiro, do meu sistema de defesa, que eu posso ter um sistema de defesa de péssima qualidade, ou naquele período estou passando por uma dificuldade imunológica de defesa muito grande, ou eu posso também ter o quê? Um vírus mutante, que pode acontecer. Você pegar um vírus, você veja que esse vírus já tem mais de 4.000 mutações. A proteína daquela espícula dele, chamada spike, já sofreu mais de 4.000 mutações. Então, o vírus ele pode mudar, ele pode sofrer mutações e assim por diante. Então, o correto seria colocar essas 7, 8 milhões de pessoas que tiveram, por exemplo, digamos assim, lá para o meio da vacina, lá para o meio do ano, lá para junho em diante, e colocar as pessoas que estão totalmente imunes, que não têm IgG nem IgM no sangue, são os rastreadores, né, sorológicos, quando você tem uma doença, né? O IgG de fase crônica, você já teve há muito tempo, e o IgM de fase aguda, você está com a doença ativa ainda. Então, quem tivesse IgG e IgM deveria ficar, obviamente, para o final ou para o meio da campanha de vacina, ou seja, de junho em diante. E nós que, digamos assim, que temos mais possibilidade de ter, ficaríamos no início da utilização dessas vacinas. Doutor Dilson, qual a sua estimativa de mortes por Covid-19 que o Brasil vai chegar até a pandemia ser finalmente controlada? Olha, a pandemia, como qualquer outra doença, elas são controladas, não acabam, tá certo? Você veja, as gripes, por exemplo, nós já gastamos trilhões de dólares em vacina, em antivirais e ainda não conseguimos. Claro que houve uma queda muito grande. Nos últimos 20 anos, quando ela foi opcional, mas obrigatória para quem tem mais de 60 anos em grupos de risco, houve uma queda substancial. A gripe matava, a parte mais grave, as pneumonias, de uma maneira geral, que a gripe ocasiona, matava milhares de pessoas no Brasil. Obviamente não como o coronavírus, mas morriam 30, 50 mil pessoas. Hoje morrem também poucas pessoas, 1.500 pessoas, principalmente as pessoas que não usam vacina. Geralmente são idosos, diabéticos, eles recusam a usar, e um ou outro que tem, apesar de um grande número de pessoas que já tomam essas vacinas há muito tempo, tá certo? Aí essas vacinas têm uma imunidade bastante importante. Então, o que é que vai acontecer? Que, em vez de morrer, por exemplo, por ano 200 mil, 300 mil pessoas, vão morrer por ano de coronavírus 1.500 pessoas e assim por diante. Porque muitas pessoas não vão usar,
vão se recusar a utilizar. Nós vamos usar permanentemente essas vacinas. Então, ele vai entrar no calendário de vacinação do Programa Nacional de Vacinação, chamado PNI. Então, imagina o seguinte, veja, a taxa de transmissão está acima de 1 já há algum tempo, ou seja, a taxa de reprodução de infectividade. Então, essas vacinas demoram, então você precisa fazer um efeito bastante grande de rebanho, 70%, 80%. Eu não acredito, com a infraestrutura que nós tenhamos aqui no Brasil, que a gente consiga isso menos do que o mês de agosto e setembro. Então, obviamente, vai cair um pouco daqui a prevalência dessa doença, mas não vai acabar. Então, se a gente projeta essa mortalidade, nós devemos chegar a 250 a 300 mil mortos até o final do ano, ou seja, esse ano de 2021 nós teríamos metade das mortes do ano de 2020, mas teríamos bastante, eu acredito, entre 50 e 100 mil pessoas ainda vão perder a vida até o final do ano. Doutor Dilson, sabemos que a Covid-19 pode atingir vários órgãos, além dos pulmões. Quanto tempo duram as sequelas ou pode ser permanente? Olha, meu caro Alberto Passos, veja, no começo da pandemia, projetávamos aqui em Pernambuco, principalmente, uma mortalidade muito alta, porque você fazia poucos testes e só fazia mais de quem tinha doença grave, ou seja, quem estava em hospitais, quem ia usar oxigênio suplementar ou quem estava em UTI. Então, a taxa de mortalidade era muito alta, né? Mas a gente, depois que ela se espalhou no mundo, nós completamos 90 milhões de pessoas que já fizeram o teste, deram positivo, agora, né? Então, devemos, até o final desse mês, já chegar a 100 milhões de pessoas, e a taxa de mortalidade não é tão alta como imaginava, está em torno de 2%, né? Então, cada 100 pessoas que tem, 10% das pessoas vão ter alguma necessidade de apoio respiratório em hospitais, usar oxigênio, sala vermelha, outro mesmo ser entubado, tá certo? E desses aí, 2% vão perecer, vão morrer. Então, nesse caso, o que a gente imagina é o seguinte, é que essa doença, como é uma doença, é uma septicemia, gente, septicemia é o seguinte, é quando um vírus ou uma bactéria, ela entra num órgão e a partir desse órgão ela vai para outros órgãos, ou seja, como se fosse uma metástase cancerígena. Esses vírus respiratórios, claro que o nome já diz, ele tem um tropismo especial pela árvore respiratória superior. Ele pega a garganta, dando uma espécie de amidalite, uma inflamação da garganta. Ele desce dando uma traqueite, dando uma tosse seca, dando traqueite. Depois ele dá uma pneumonite. Mas o que mata mesmo esse vírus aqui é a síndrome respiratória aguda, a SARA, a CIRAG, a síndrome aguda respiratória. É essa que mata, porque ela faz uma pneumonia em vidro moído, ou seja, ela destrói grande parte do pulmão, impedindo que o oxigênio entre. Então, quando a gente faz uma tomografia, o cara tem 70%, 50% do pulmão atingido, e quando a gente faz a oximetria está muito baixa. A quantidade de oxigênio do nosso sangue tem que ser acima de 92%. Tem gente que chega a 80%, 70% e assim por diante. Então, nesse caso em particular, a síndrome aguda, né, respiratória, né, ela é que mata mais. Mas a partir do pulmão, esse vírus ele vai para outros locais. Então, ele dá uma reação inflamatória muito grave através das citocinas, são elementos fundamentais na inflamação, e dá uma tempestade inflamatória. Essa tempestade inflamatória, ela se espalha por outros órgãos. Então, no pulmão, ela dá uma miocardite, ela inflama a célula do coração chamada miocárdio, ela dá uma pericardite, que é uma membrana que protege o coração, dando muitas vezes o paciente dando derrame pericárdio. Depois ela desce para o fígado, dando hepatite por coronavírus, e finalmente ela desce para os rins, dando uma nefrite, e muitas vezes precisando que o paciente utilize terapia renal substitutiva, conhecida por hemodiálise. Então, nesses casos especiais, a morte se dá por conta disso. E em algumas pessoas, principalmente mulheres grávidas e tudo mais, ele dá trombose, bastante trombose, ou então dá, como aconteceu com a esposa de Alok, né? Ela deu uma trombose e depois deu uma síndrome que a gente chama CIVD, né? Síndrome de coagulação disseminada, que você começa a sangrar por todos os poros. E ela sobreviveu, estava num bom hospital, foi diagnosticada a tempo e assim por diante. Então, é uma doença bem diferente das doenças que nós tratamos nos últimos 100 anos, tá certo? Por isso, a grande dificuldade, você veja, já se gastou trilhões de dólares nessa doença e ainda não tivemos um medicamento eficiente para isso. Aliás, também já gastamos trilhões de dólares há 40 anos que a gente gasta dinheiro
com a AIDS, né? De uma maneira geral, essa doença que nós já descobrimos na década de 80 e não conseguimos ainda utilizar uma medicação que curasse a AIDS ou então uma vacina que prevenisse. Nós só temos só os quimioterápicos que tratam a doença, que deixa a doença crônica, mas não temos um tratamento eficiente. Para você ver que esses vírus mutantes são muito difíceis. Você vê, os países gastam dinheiro demais. O Bill Gates, dono da Microsoft, já doou grande parte, uma boa parte de sua fortuna, né, para os programas da AIDS no mundo todo. Muita gente, muitos bilionários doaram dinheiro e até agora nós não conseguimos um tratamento eficiente. Da mesma coisa, nós estamos tentando aí também com o coronavírus, né? Ou seja, são muitos institutos de pesquisa no mundo todo que gastam dinheiro com isso aí, mas muito dificilmente a gente vai conseguir um medicamento específico, porque já testamos mais de 20 mil medicamentos. Aí muita gente pergunta, doutor, por que chegou-se esse tal de ivermectina, azitromicina? Porque é o seguinte, quando acontece uma doença nova, o que é que nós fazemos? Nós pegamos em laboratórios drogas que já conhecemos, são milhares de sais, e fazemos o quê? Colocamos a bactéria ou o vírus em contato com aquilo ali e vemos qual é a reação que tem. Se ele acaba com aquele vírus, se ele reduz o vírus, se ele mata o vírus e assim por diante. Então viu-se que dentro de tubo laboratório algumas drogas funcionavam. Mas isso não quer dizer, quando eu passo para pessoas vivas, que chama-se in vitro, quando é em tubo de ensaio, in vivo, quando é em pessoas, isso funciona. Aconteceu, por exemplo, que remédio para psiquiatria, por exemplo, como Aldol, que é um remédio para surtos psiquiátricos, psicóticos, ele funcionou in vitro, mas quando você utiliza a medicação, não funciona, entendeu? O grande problema é isso aí. Agora, claro, que nós, assim, médicos também sonhamos também, né? Ou seja, nós não temos o que fazer. Aí, resultado, então o que é que fazemos? Olha, se a droga funciona em vivo, pode ser que ela funcione também em vivo, se ela funcionou num tubo de ensaio. Aí por isso que no exercício de muito desespero científico se usa essas drogas e assim por dentro, quase como um efeito placebo, ou seja, uma droga que não tem valor, mas pelo efeito psicológico que ela tem, ela termina fazendo com que o sujeito tenha uma melhoria do seu sistema de defesa, sistema imunológico, e essa melhoria reflita em algumas pessoas que se curam e assim por diante. Doutor Dilson, a nossa última pergunta aqui é que a cantora do Boi Garantido, Rossi Mendonça, morreu 19 dias após dar à luz ao primeiro filho. Qual foi a causa dessa morte? Pois era jovem e saudável. Agora, antes, o Vantos aqui está ali agradecendo aqui. Ele, rapaz, o senhor explicou melhor que o médico da TV CNN Brasil, viu? Obrigado pela resposta quando ele perguntou aqui sobre, né, a Covid-19, se pode vacinar. Muito bem, Vantos. Agradeço a você, meu querido amigo. Agradeço a todos aqui que estão atentos aqui ao que falamos, o que gravamos também. Tudo que falamos aqui é gravado e tem também fontes científicas, tá certo? Então, a cantora Rossi Mendonça é uma cantora que era muito conhecida na área de Manaus, né? Onde, em Parintins, onde tem aquele famoso, acho que é um dos mais famosos festivais do mundo todo, o Festival do Boi Bumbá. É a grande briga lá entre boi garantido e o boi caprichoso, né? E isso, acho que quando os americanos vêm ao Brasil, ou vão ver esse festival de Parintins, ou vão para o Rio de Janeiro, para o Sambódromo, né? Ou para Olinda, aqui em Recife ou Salvador. São os 4 grandes polos que nós temos. E a cantora era muito jovem, tinha apenas 39 anos de idade, tá certo? E ao ter o parto, ela teve 3 paradas cardíacas, né? Os médicos foram lá e investigaram por que ela teve paradas cardíacas, por que ela apresentou reações inflamatórias importantes, reações de coagulação importantes, e descobriram que ela estava o quê? Covid-19, essa desgraça, essa peste bubônica que está atacando o mundo todo. Então, no caso, a Rossi Mendonça, ela já teve durante o parto. A criança sobreviveu, mas está na UTI porque foi um parto prematuro, tá certo, gente? Foi um parto prematuro, a criança não pegou a doença, mas por ter nascido no parto prematuro, ela está ganhando peso na UTI e assim por diante. Então, nesse caso, não só foi a Rossi Mendonça que morreu, porque a Rossi Mendonça morreu alguns dias depois do parto, mas, por exemplo, o compositor do Boi Garantido, Rafael Maripuara, por exemplo, morreu também. Morreu dia 8 agora, há 2 dias atrás. Ou seja, tanto a cantora como o compositor morreram também
mostrando que em Manaus, lá no Amazonas, realmente já chegou a segunda onda. Ou seja, a segunda onda, tanto é que ontem não tinha oxigênio nos hospitais, nas unidades, nas UPAs e nas unidades de emergências, está faltando os insumos mais básicos, assim por diante. Você veja que o Amazonas passou um tempo que, com poucos casos, tá certo? E de repente começou a aparecer. Lembrar que os vírus estão mudando, o vírus que apareceu na Inglaterra, ele, nessa mutação, ele adquiriu uma infectividade de 70%. Isso quer dizer o quê? Que naqueles vírus que para cada pessoa infectava uma, nesse caso, para cada pessoa vai infectar 1,7, ou seja, vai dobrar a velocidade de infecção e de propagação do vírus no mundo todo. Então, por isso que imaginamos ainda que nós vamos domar a pandemia, infelizmente ainda com um saldo de pelo menos 100 mil mortes até o final do ano. Doutor Dilson, a frase da semana. Olha só, tantas notícias ruins, nós infelizmente temos que decifrar para o nosso público ouvinte, né? E a frase da semana, né? É uma frase de Buda, né? Ele diz assim, olha, se você guarda a raiva é como segurar um carvão em brasa, com a intenção de jogar em alguém. Mas no mesmo caso, quem é que se queima é você. Você imaginar, você pegar uma tocha quente para jogar numa pessoa, no final quem se queima é você. Então guarda a raiva, segundo Buda, é uma coisa muito ruim, pobre e uma coisa que pode deixar cicatriz no seu corpo e na sua alma para sempre. Portanto, o perdão, que foi, digamos assim, o grande mandamento que Cristo nos deixou, talvez seja o maior bálsamo para a sua alma.